Bom, então hoje a gente vai fazer algumas dúvidas, né, da lista. Bom, essencialmente me mandaram dúvidas da lista um, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer perguntas da lista 2 também. Eu vou começar fazendo as perguntas que me mandaram lá no Moodle, e aí depois são poucas dúvidas, então acho que vai dar tempo para, se vocês tiverem mais alguma, a gente fazer aqui, tá? Ok. Bom, então, dúvidas da lista um. A primeira que me perguntaram foi a 1C da lista um, que pede para resolver essa equação aqui. E aí, se vocês observarem, essa equação aqui não cai em nenhum caso que a gente estudou no curso, né, lá nas primeiras aulas. Mas é possível encontrar uma mudança de variáveis, fazer uma mudança de variáveis, de modo que a gente reescreve a equação para essa nova variável, e essa nova equação vai ser separável, ou vai cair dentro de um dos casos que a gente viu. Então, essa é uma técnica muito usada para transformar equações que não caem em nenhuma das famílias de equações conhecidas em uma equação conhecida. E aí, com a solução dessa nova equação que a gente encontra dessa forma, a gente obtém a solução da equação original. Então, essa é a ideia. Ok. Ok, então, nem sempre é óbvio qual que é a mudança de variáveis que você tem que fazer, né? Ou até mesmo se existe essa mudança de variáveis. Então, nesse tipo de exercício, às vezes a gente precisa usar muito tentativa e erro, porque é um tempão tentando achar quem que era a mudança de variáveis certa para fazer aqui, né? Então, finalmente eu encontrei. Então, a mudança de variáveis que a gente precisa fazer aqui é z igual a y sobre x. Então, eu vou inventar essa nova função. Aí também é uma função de x, que é a função y dividido por x. E agora eu vou tentar escrever uma equação diferencial para z a partir da equação diferencial para x. Então, eu vou substituir da equação diferencial para y. Então, eu vou substituir aqui todos os y's por z, tá? E ver se eu consigo eliminar o y dessa brincadeira. E se eu consigo, né, se ao fazer isso eu chego numa equação que é mais fácil de resolver do que a que eu tinha antes. Bom, então, o z', aqui a gente precisa usar regra da cadeia, né? Então, vai ser regra do quociente, desculpe. Então, vai ficar y' vezes x menos y, né, que é a derivada de x é 1, sobre x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que y' sobre x menos y sobre x ao quadrado. Então, o y' sobre x é igual a z' mais y sobre x ao quadrado. Então, y' é igual a z' mais y sobre x. X' aqui, né?
Isso, então multipliquei tudo aqui por x. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu tô falando, por favor, me parem, tá? Ok. Agora, y sobre x é o próprio z. Então, y' é igual a x, z' mais z. Então, agora eu vou substituir esse y' aqui. Lembrando que aqui também eu posso substituir por z. Isso aqui é 1 sobre z. Isso aqui é x, z' mais z. Então, a gente vai ficar com, daqui de cima, né? X, z' mais z, mais 2 sobre z, igual a 3. Tá certo isso? Acho que tá, né? Então, eu vou ficar com x, z' igual a z menos z mais 2 sobre z mais 3. Não, peraí. 3 menos z menos 2 sobre z. E agora essa equação aqui é separável, né? Eu posso separar tudo que tem z de um lado e tudo que tem x para o outro. Então, eu vou ficar com dz sobre 3 menos z menos 2 sobre z é igual a dx sobre x. Claro. E agora é só fazer a integral dos dois lados, né? Quem me pediu essa questão tá por aí? Porque eu não sei se a dúvida da pessoa era antes ou se era na integral, porque eu pularia a integral. Ok. É, então, deixa eu só dar uma ideia, né, de como que a gente faz essa integral aqui. Então, eu vou multiplicar. Essa aqui é fácil, né? Essa aqui é ln de módulo de x. Então, vai ficar faltando fazer a integral de dz, 3 menos z menos 2 sobre z. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por z, para tirar esse z do denominador, ficar uma integral de polinômios. Então, isso aqui é z dz, 3 menos z, 3z, menos z ao quadrado, menos 2. E agora, esse é o tipo de integral, aqui, essas integrais com polinômio no denominador, usando frações parciais. Tá, então, perguntando aqui, não fui eu quem pedi a questão, mas existe alguma forma de descobrir uma substituição adequada sem ficar chutando? Não, não existe, assim, uma fórmula, né? Isso é uma coisa que a gente aprende com a prática, né? O nosso curso é muito rápido, então eu não dei muito foco para esse tipo de exercício e não vou cobrar isso na prova. É, Mas, assim, por exemplo, quando eu dei cursos de EDO que são oferecidos pela matemática, em que lá é separado, né, esse curso de equações diferenciais ordinárias do curso de equações diferenciais parciais, e que na física matemática a gente faz os dois no mesmo semestre e ainda tem coisa adicional, né? Então a gente está fazendo dois em um. Não dá tempo da gente gastar muito tempo em certas coisas que são importantes, mas que comparadas às outras, acabam ficando em segundo plano. Então, por isso que eu não explorei tanto isso aqui. Então, por exemplo, como que eu resolvi essa questão agora? Eu não tinha feito essa questão antes, não fui eu que fiz a lista, eu fui pegar essa questão para resolver agora, antes da aula, quando eu estava preparando.
Então, o formato da equação pode sugerir alguma coisa, tá? Então, primeiro eu tentei ver se eu conseguia sumir com esse 3 aqui, não consegui, né? Então estava chutando coisas que envolviam subtrair ou somar uma função, uma constante, ou o 3x, alguma coisa assim, e não deu certo. E aí depois eu reparei que tinha esse x sobre y, então eu tentei z igual a x sobre y, e depois eu tentei z igual a y sobre x. E aí finalmente esse y sobre x funcionou. Mas não existe um método que, dada a equação, me conte quem é a substituição, ou até se essa equação pode ser resolvida por substituição, né? Então, não, a gente meio que aprende na prática a ter bons chutes, né? Mas no final das contas acaba sendo um palpite, né? E aí você vai fazer palpites melhores à medida que você vai aprendendo, mas não tem outro jeito, tá? Bom, eu vou parar aqui. Se caso alguém tiver dúvida nessa integral, me fala, e eu resolvo. Mas aqui essa integral é feita usando frações parciais. Só para a gente não agarrar aqui nessa integral, que é um pouquinho trabalhosa, mas e passar para os próximos exercícios. Outro exercício que me pediram foi o exercício 7b. No exercício 7b é explorada uma equação, um exercício que envolve um problema prático, né? Uma aplicação prática de EDO. E nesse exercício, nessa aplicação, aparece uma equação de Bernoulli, que é uma equação dessa forma aqui, tá? Bom, então, em geral, equações de Bernoulli, eu também não falei explicitamente sobre ela na aula, mas essas equações são famosas, então com certeza vocês vão se deparar com esse nome aí de equação de Bernoulli em algum momento. É, Equações de Bernoulli são equações desse tipo aqui. Então, elas não são, não caem dentro de nenhuma família que a gente viu, né? São a sua própria família, na verdade, né? Mas essas equações de Bernoulli, elas sempre podem ser transformadas em equações lineares, tá? Então, portanto, se elas sempre podem ser transformadas em equações lineares são equações que a gente consegue resolver, então a gente sempre consegue resolver essas equações de Bernoulli, a menos de fazer as integrais envolvidas no problema. E para transformar essa equação em uma equação linear, a gente usa sempre a mudança de variável z igual a y1 menos n, tá? Em que n, esse n que aparece aqui, esse n que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui. Então, se eu fizer essa mudança de variáveis, eu vou chegar a uma equação para o z, que é linear, eu resolvo a equação para o z e volto nessa equação aqui, sabendo o z, para descobrir quem é o y, tá? Ok. Então, para essa equação aqui, o n igual a 2, então a gente faz a mudança de variáveis. Z igual a y, menos 2, que é igual a y menos 1. Tá? E aí, para fazer essa mudança de variáveis, a gente tem que tirar tudo que envolve y da equação e escrever a equação em função de
z. E o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso é calcular o z', tá? Então, o z' é regra da cadeia agora, né? Lembrando que... Peraí. Estão falando que está faltando um R. Tem um R aqui? Ah, é porque o R está fatorado, né? É que é R y menos y quadrado sobre K. É isso, né? Que está lá no enunciado. Tá bom. Tá, por enquanto isso não vai afetar a nossa equação, né? Mais pra frente vai aparecer. Era isso, né, Angelina? Beleza, obrigada. Não vai afetar o método de resolver, mas vai afetar a solução, né? Então ia ficar faltando um R aí na conta. Tá bom. Então, lembrando que é a regra da cadeia, as derivadas são em relação a x, y é uma função de x. A gente não escreve y de x para economizar um pouquinho de notação, né? Mas derivada é sempre em relação a x. Então, regra da cadeia, eu derivo essa função de y, que vai dar menos y elevado a menos 2, vezes a derivada de y em relação a x, né? Então, usei a regra da cadeia aqui. Deixa eu só escrever aqui. Ok. Então, y' é igual a menos z' vezes y ao quadrado. E agora a gente substitui essa coisa lá, tá? Então, eu vou ficar com menos z' y ao quadrado é igual a ry menos ry ao quadrado sobre k. Então, eu vou dividir tudo por y ao quadrado, eu vou ficar com menos z' é igual a r sobre y menos r sobre k. E esse y aqui embaixo, né, o 1 sobre y, é igual a z, tá? Porque o z é y menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos z' é igual a rz menos r sobre k. E essa aqui agora é uma equação linear. Tá? E aí a gente consegue resolver ela usando os métodos para equações lineares que a gente viu antes. Bom, imagino que a dificuldade de resolver isso aqui não seja resolver equação linear, porque resolver essa equação linear é uma das mais simples, né? Tem constantes aí como aquelas funções P e Q que aparecem. Então, eu vou parar por aqui nesse exercício. Se caso quem perguntou tiver por aí e tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, tá? Mas agora o que que falta, né, para acabar de resolver o exercício? Resolver essa equação linear. Resolvendo a equação linear, a gente acha o z e volta nessa equação aqui para descobrir quem que é o x, ok? Perguntas? Professora, Oi, pode você falar. pode mostrar como você faria a substituição para condições iniciais depois de encontrar o Y? Peraí que eu não entendi muito bem. Como que você faria para encontrar o y, dado que tem condições iniciais? Isso. Tá. Nessa equação aqui em particular ou em geral?
nessa em particular. Tá bom. Então, para isso, a gente vai ter que resolver essa coisa aqui, né? Então, vamos escrever ela no formato mais usual, né, de equações lineares. Então, essa equação aqui vai ser Z' mais RZ é igual a R sobre K. Então, as funções P e Q que aparecem que eu não queria usar P porque eu já usei aqui. Deixa eu usar aqui, FG, tá? Para não confundir. Então, a equação linear, ela é sempre dessa forma aqui, né? Nesse caso, P e Q são constantes, P de x igual a R, e Q de x é igual a R sobre K. Para resolver equações lineares, a gente precisa de usar aquele método do fator integrante. Então, eu vou procurar uma função, né, que ao multiplicar por todo mundo aqui, Oi, Acho que tem um menos no P de X. é, tá, então aqui eu multipliquei, deixa eu fazer aos poucos aqui, né? Então, eu vou multiplicar tudo por menos, então vai ficar Z' igual a menos RZ mais RK, e aí depois passa o RZ para o lado de lá, então vai ficar Z' mais RZ igual a RK. Acho que tá certo, não? Beleza. Acho que tá certo. Ok. Então, o que a gente faz para resolver esse tipo de equação aqui é encontrar uma função μ de x, que quando eu multiplico toda a equação por μ, esse lado aqui seja a derivada de μ de x, z de x. Então, isso aqui tem que ser μ de x, q de x. Tá? Para que isso aqui seja verdadeiro, esse μ de x, a gente fez essa continha, né? Tem que ser exponencial de integral de p de x dx. E lembrando quem é o p de x aqui, né? O p de x é r, então isso aqui é exponencial de integral de r dx, que é exponencial de r x. Então, essa é a função μ, tá? O fator integrante. Então, agora a gente volta nessa equação aqui. A gente vai ficar com derivada em relação a x, de exponencial de Rx, z de x, é igual ao exponencial de Rx vezes Q de x, que é R sobre K. Essa equação aqui é fácil de resolver, porque é uma derivada direta, né? Então, a gente desfaz a derivada fazendo a integral. Então, exponencial de Rx, z de x é igual a integral de R sobre K exponencial de Rx dx. Então, exponencial de Rx, z de x é igual a R sobre K, né? Que sai multiplicando a integral. Integral de exponencial de Rx, que é exponencial de Rx sobre R, né? Mais constante. Bom, esse constante não precisa multiplicar aqui, né? Então, eu vou ficar com z de x é igual a
R sobre K exponencial de Rx. Eu já posso cortar os R's, né? Então, vai ficar exponencial de Rx sobre K, mais constante, dividido por exponencial de Rx, que veio multiplicando lá do outro lado, né? Então, z de x é igual a 1 sobre K mais constante sobre exponencial de Rx, que é 1 sobre K mais constante exponencial de menos Rx. Se eu não tiver errado nada, esse é o z de x. Ok, só que isso aqui não é o final da solução, né? Porque a gente precisava do y. O z é 1 sobre y, então y é 1 sobre z, e, portanto, y de x é igual a 1 dividido por 1 sobre k mais constante exponencial de menos Rx. Isso. Esse é o y de x, né? A solução geral da equação. Ok. Então, agora, na solução geral, aparece essa constante aqui, né? Arbitrária. Então, esse c pode ser qualquer coisa real, que é a constante de integração que aparece aqui, né? Então, c é qualquer coisa real. E agora a gente pode usar uma condição inicial para determinar quem é o C. Deixa eu ver se tem alguma coisa específica aqui na lista. Condições iniciais arbitrárias. Tá, então o exercício está pedindo para fazer para condições iniciais arbitrárias, né? Então eu sei que y de x0 é igual a um determinado y0, em que x0 e y0 podem ser quaisquer números reais, né? Então, isso é a condição inicial arbitrária. E agora o que a gente quer é substituir isso aqui na equação e a gente vai escrever a constante C em termos de todas essas constantes. Peraí, deixa eu ligar o computador na tomada que vai acabar a bateria. Então, o que a gente tem que fazer é escrever a constante C em termos de todas as constantes que aparecem aqui. K, R, x0 e y0, né? Porque, obviamente, o C tem que depender dessa condição de que y de x0 é igual a y0. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o y de x0 é igual a 1 sobre 1 sobre k mais c exponencial de menos r x0. E agora eu tenho que tentar, isso aqui é igual ao y0, né? Então, todas essas coisas aqui, exceto c, são constantes que a princípio eu sei. Então, o que a gente quer fazer agora é isolar o c aqui, ok? Então, vamos isolar a constante c.
Ok. Então, aqui, primeira coisa, eu faço a inversão dos dois lados, né? Então, vou ficar com 1 sobre k mais c exponencial de menos rx0 é igual a 1 sobre y0. Então, c exponencial de menos rx0 é igual a 1 sobre y0 menos 1 sobre k. Esse cara que está aqui passa dividindo, né? Ou, na verdade, ele está dividindo aqui por causa desse menos, a gente pode multiplicar do lado de lá. Então, C é 1 sobre y0 menos 1 sobre k vezes exponencial de r, x0. Então, esse é o valor da constante C. Substituindo essa constante C lá naquela equação, a gente obtém a solução do problema de valor inicial com essa condição inicial aqui. Tá claro? Resolveu a dúvida? Beleza. A próxima dúvida que me pediram é o problema 8. Eu vou só dar uma explicação mais superficial sobre ele, porque a gente não explorou nada disso nas aulas, então não vou usar isso, não vou pedir isso na prova, tá? Então hoje eu queria focar mais em coisas que, né, tão mais vão aparecer na prova. Mas só para dar uma luz para vocês de como que a gente resolve esse exercício, eu queria comentar um pouco, tá? Então, nesse exercício 8 a gente tem a seguinte, é um sistema de equações diferenciais, né? Que é muito importante, mas eu não falei muito sobre isso. Que é NI' de t é igual a menos lambda i NI de t mais lambda i menos 1 NI menos 1 de t, para i igual a 1, 2, 3, e com lambda zero igual a n0 de t, que é igual a zero, tá? Ok. Então, se a gente escrever explicitamente esse cara aqui, a gente vai ficar com n1' de t é igual a menos lambda 1 n1 de t mais lambda i menos lambda zero n0 de t. Deixa eu escrever mais para cá. N1' de t é igual a menos lambda 1 n1 de t mais lambda zero n0 de t. Então, esses caras aqui são iguais a zero, então esse termo some. Eu vou ficar com menos lambda 1 n1 de t. N2' de t é menos lambda 2 n2 de t mais lambda 1 n1 de t. E n3' de t é igual a menos lambda 3 n3 de t mais lambda 3 n3, lambda 2 n2 de t. Bom, então a gente observa que eu tenho aqui três equações diferenciais, mas elas envolvem várias variáveis ali dentro, né? Então, essas equações estão acopladas ali, as variáveis aparecem em diferentes equações. Isso é o que a gente chama de um sistema de EDOs.
Esse é um sistema linear, porque essas equações são lineares. Ok, em geral, como que a gente faz para resolver essas equações diferenciais? O que a gente faz é escrever esse sistema em forma matricial. Então, eu posso escrever N1 linha, N2 linha, N3 linha, igual a menos lambda 1, menos lambda 2, menos lambda 3, lambda 1, lambda 2, N1, N2, N3. E esses sistemas aqui a gente normalmente consegue resolver diagonalizando essa matriz aqui, de maneira geral, tá? E aí, ao diagonalizar essas matrizes, a gente consegue resolver essas EDOs. É por aí que passa. E eu tentei fazer isso, mas eu não consegui reproduzir exatamente a resposta que está no gabarito da lista. Então, eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. E outra coisa que eu pensei em fazer, que também não deu a resposta que está na lista, que tá no gabarito, é porque essas equações são acopladas, mas não a do N1, né? Então, o que eu pensei fazer aqui foi resolver a do N1 separado primeiro, porque ela não envolve nenhum dos outros dois, é, é, nenhuma das outras duas funções, não envolve N2 e N3. A princípio, isso deveria funcionar, né? Então, eu posso trabalhar só com a função N1' de t igual a menos lambda 1 N1 de t. Essa é uma equação separável, bem trivial, né, para N1. Então, isso aqui me dá N1 de t igual a uma certa constante exponencial de menos lambda 1 de t. E aí eu tenho a condição inicial que é dada por esse problema, por essa condição inicial aqui, né? Então, isso aqui implica que N1 de t é N1 zero exponencial de menos lambda 1 t. Só que isso aqui não é o que está no gabarito, então eu não sei se eu estou fazendo errado. Depois eu vou conversar com o Patrick e acertar isso aqui, tá? Mas essa questão aqui não é uma questão legal, que trabalha com uma coisa que é importante, que são esses sistemas de EDOs, mas que não é crucial para a prova, tá? Então eu não vou continuar aqui. Bom, aqui a ideia agora, né, seria substituir esse N1 nessas equações aqui, e aí a gente vai ficar com equações lineares, né? Aí depois eu substituo o N2 na equação de baixo, teria que dar certo. Mas não tá dando certo com o gabarito, então não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou conversar com o Patrick e depois eu conto para vocês o que que deu. Mas não se preocupem, podem ignorar esse exercício aqui no que diz respeito à prova de segunda-feira, tá? Ok, então as dúvidas que tinham me perguntado, me perguntaram também dúvida da lista 3, mas como a lista 3 não vai cair na prova, eu não vou preocupar com elas agora. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem perguntar da lista 1 e 2 ou da matéria, né, que vai cair na prova como um todo, eu estou à disposição.
Posso. Deixa eu só achar uma. Bom, a Angelina está pedindo para fazer um exemplo de equação exata. Você tem algum específico que você quer que faça? Ou eu posso escolher um? Então, deixa eu tentar achar uma equação exata aqui, tá? O C de qual? Qual lista? 2C. X, Y3, dx, mais x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1, dy, igual a zero. Peraí, tem mais perguntas aqui? Tá, Bruno, eu já respondo sua pergunta, tá? Eu vou resolver a C primeiro e depois a gente comenta. Bom, então, para a gente entender o que que eu vou fazer aqui, vou só recapitular brevemente de onde vêm as equações exatas. Equações exatas são aquelas para as quais existem uma função φ de x, y, que é igual a uma constante, tá? Então, essa função y tem é, é, essa restrição, né? Então, não é qualquer equação diferencial que pode ser escrita dessa forma. Peraí que deu um pau aqui. Vocês estão me escutando? Tá, tô com problemas técnicos aqui, tá? Mas acho que agora vai. Então, equações exatas são especiais por causa da existência desse cara aqui. Bom, então eu vou fazer a derivada disso aqui em relação a x. Vocês não precisam fazer isso na prova, não, tá? É só porque eu nunca lembro. Se eu não fizer isso, eu não sei o que que eu tenho que fazer para resolver a questão. Então, eu sempre começo do começo. Mas se vocês lembrarem de cara o que que precisa fazer, pode fazer direto. Então, eu derivo em relação a x. Então, eu vou ficar com dφ dx. Mas agora a regra da cadeia em relação a y. dφ dy, y' é igual a zero, né? Porque do outro lado é constante, derivada de constante é zero. E aqui eu estou usando a regra da cadeia para a derivada em relação a x. Então, a regra da cadeia de uma função de várias variáveis. Ok? Ok, então essa equação aqui de cima é só para a gente ligar as duas coisas, dividindo tudo por dx, né? Esse truque sujo de separar o dy do dx, a gente fica com xy3
mais x ao quadrado, y ao quadrado menos 1, dy dx. Ok? Então, para essa equação aqui ser exata, eu preciso que dφ dx seja igual a x, y3, e que dφ dy seja igual a x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1, tá? Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso verificar se existe realmente essa função φ, se essa equação é de fato exata. Para testar isso, eu sei que dφ, d2φ, dy, dx tem que ser igual a d2φ dx dy. dx dy. Então, eu sei que a derivada em relação a x, em relação a y, de dφ dx, tem que ser igual à derivada em relação... Bom, deixa eu fazer separadamente aqui, né? Então, isso aqui a gente tem que verificar. Se isso aqui não for, né? Então, se eu fazer essa conta usando essas expressões aqui em cima, a gente não chegar a uma igualdade, quer dizer que não existe essa função φ, e, portanto, essa equação não é exata, eu não posso aplicar o método das equações exatas, tá? Então, dy dφ 3, 3xy ao quadrado. E se eu calculo agora a outra derivada, é derivada em relação, a x vai ficar 2. Peraí. X, y ao quadrado. Ah, essa equação não é exata. Se eu tiver escrito ela certo, né? Três x y. Ela não é exata. Ah, é porque eu tô fazendo errado, né? Essa não é exata de fato, mas existe uma função que quando a gente multiplica, Tá, então tá tudo errado isso aqui que eu fiz, tá? Ou melhor, isso aqui mostra que ela não é exata. Isso aqui é diferente. Não é exata. Significa que não existe φ. Mas o exercício já estava falando isso, né? Então eu não precisava ter feito essa conta toda para saber isso, é porque eu não li o exercício direito. É, Então a equação não é exata, né? Mas ao multiplicar ela por uma função μ, ela passa a ser exata. Então é isso que a gente tem que tentar encontrar. Então eu vou multiplicar essa. Tá claro, eu fiz uma confusão aqui, mas é porque eu não li o exercício direito antes de começar a resolver, né? Não façam isso. É, Então, deixa eu voltar para a equação aqui. Então, esquece isso aqui, vamos encontrar.
um fator integrante, transforme a EDO em uma EDO exata. Ok. Então, lembrando quem que é a EDO, né? É x, y ao cubo, dx, mais x ao quadrado, y ao quadrado menos 1, dy igual a zero. E agora eu vou multiplicar tudo por um fator integrante μ de xy. Bom, lembrando que essa função que aparece aqui tem que ser dφ dx. E essa função que aparece aqui tem que ser dφ dy. Para esse φ existir, as derivadas cruzadas, né, as derivadas segundas cruzadas têm que ser iguais. Então, a derivada em relação a y da derivada em relação a x, que é μ de xy ao cubo, tem que ser igual à derivada em relação a x de μ de xy, deixa eu escrever aqui embaixo, derivada em relação a x de μ de xy, x quadrado, y quadrado, menos 1. Então, agora a gente usa a regra da cadeia aqui, né? Porque a gente tem esses produtos envolvendo a função μ. Então, a gente vai ficar com dμ dy xy ao cubo mais μ3 μ de xy x y ao quadrado. Isso tem que ser igual a dμ dx vezes x ao quadrado, y ao quadrado menos 1, mais μ de xy vezes derivada daquele treco ali em relação a x, 2xy ao quadrado. Ok. Tá, agora deixa eu ver se eu consigo simplificar essa coisa. Hum,
Então, aqui eu vou ficar com xy3 dmi dy. Aqui vai simplificar um pouquinho, né? Porque eu tenho 3 mi xy quadrado, aqui eu tenho 2. Então, esse aqui pode passar para lá subtraindo. Isso aqui vai ficar de mi x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1. Uhum, tá. Agora eu sei que se essa função depender só de y, a coisa vai funcionar, mas eu não tenho uma boa justificativa para isso. É só porque eu estou batendo o olho na equação e estou vendo que ela funciona. Tá, então vamos fazer assim por enquanto, depois eu tento pensar por que que vai funcionar bem se acontecer isso, tá? Então agora eu vou supor que mi de xy é uma função só de y, então dmi dx é igual a zero. Então eu vou ficar com xy ao cubo dmi dy, agora uma derivada ordinária, né? Porque mi depende só de y. E aqui vai ficar mi de y, xy ao quadrado, isso é igual a zero. Agora, o x vai cortar. Se o x não cortasse, quer dizer que essa suposição aqui seria ruim, né? Porque o, a equação dependeria de x e eu já acabei de falar que o mi não depende de x. Então, eu fiquei com y3 dmi dy é igual a y ao quadrado, mais y ao quadrado mi de y. Deixa eu colocar só mi, né? É zero. Agora simplifica um pouco mais aqui, né? Vai cortar esse y ao quadrado com y ao cubo, vai sobrar um y. Eu vou ficar com y dmi dy é igual a menos mi. É uma equação separável. Então, vai ficar menos dmi sobre mi é igual a menos dy, mais dy sobre y. Aqui a gente não precisa encontrar a solução geral dessa equação, né? Porque eu quero um fator integrante, então eu posso simplesmente usar mi de y igual a menos y, tá? Dá para resolver a equação também, mas aqui a gente já vê de cara que isso funciona bem. Agora, eu não sei justificar tipo, se tem uma ideia, se tem alguma maneira mais, tipo, de enxergar isso aqui, tá? Eu só bati o olho na equação e bati o olho não, porque tem um tempão que eu tô pensando nisso aqui, mas meio que pensei se o mid y funciona, o mid x funciona e vi que o mid y sozinho funcionava. Mas não tem uma justificativa muito boa porque que eu pensei nisso, não. Bom, primeiro porque no enunciado fala que o fator integrante tem alguns formatos especiais, né? Então, isso já ajudou. Tá bom. Então, agora, o que esse fator integrante faz? Eu vou multiplicar a equação inteira por ele. Então, eu vou multiplicar essa equação toda aqui por y. Então, vai ficar x, y à quarta,
É isso? Menos, né? Menos x, y à quarta, mais x ao quadrado, y ao quadrado menos um y, x ao quadrado, y ao quadrado menos um y', isso tem que ser zero. É isso? Isso. Vamos ver se agora funcionou. Se eu tiver feito as contas certas, o que pode não ter acontecido, com uma probabilidade bem alta, essa coisa aqui agora tem que ser uma equação exata, tá? Então, a derivada desse cara aqui em relação a y tem que ser igual à derivada desse cara aqui em relação a x. Não vai dar certo, né? Será que eu esqueci uma constante para trás? Então, aqui vai dar essa derivada em relação a y, vai dar, ops, 4 menos 4x y3. E essa derivada aqui em relação a x é menos 2x y3. Então, tá errado. Então, eu fiz alguma conta errada aqui em cima. Gente, não sei, cadê o meu erro, não? Alguém percebeu aí alguma conta errada? Faltando um 2 aqui, tinha que ter um 2 multiplicando em algum lugar. Bom, eu vou pensar nisso aqui depois e depois eu conto para vocês o que tem que fazer aqui para resolver essa equação. Deixa eu ver se tem alguma. Ah, eu errei alguma coisa mesmo aqui pelo gabarito do monitor. Minha conta tá errada. Minha solução tá errada. Aqui. Aqui tá errado. Vamos descobrir. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês mandar antes, porque eu fazia antes e não passava essa vergonha. Sexta-feira, 17h16, o cérebro já não está funcionando mais, mas vamos lá.
Tem algum erro aqui, tá? Na resolução dessa EDO. É, Então tá certa, essa suposição aqui tava certa mesmo, é isso. Então eu posso supor que dmi dx é zero. Então vai matar esse termo aqui. Aí que eu acho que tá faltando. Gente, o que que eu fiz aqui de. Tá faltando um termo aqui, né, gente? Não tá? Ah, não, isso aqui eu já fiz. Tá certo, até aqui tá certo, eu acho. Vai ficar xy3 dmi dy mais mi xy ao quadrado. Então, vai ficar y dmi dy mais mi. Ai, gente, é claro que nossa, eu fiz uma coisa muito idiota, que é falar que a solução dessa EDO aqui era y é, mi igual a menos y. É óbvio que não é isso, né? É ln de módulo de y igual a menos ln de mi. Isso é verdade. Então, meu erro foi na hora de resolver a EDO mais idiota do exercício todo. É, então, ln de módulo de y é igual a ln de módulo de mi elevado a menos 1. Então, como a gente quer uma solução possível, né? A gente pode eliminar esses módulos, a gente fica com mi elevado a menos 1 igual a y, que é a mesma coisa que mi igual a y a menos 1. Então, ao invés de multiplicar por menos y, tem que multiplicar por y elevado a menos 1. Por isso estava dando errado. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu estou piorando a vida de vocês ao invés de melhorar, né? Mas vamos lá. Então, agora eu tenho que voltar na EDO, lembrando que a EDO é. Deixa eu só achar a EDO aqui. Tá bom. Então, esse aqui é o fator integrante, agora certo, né? É, Então, vai ficar x, y cubo dx mais x ao quadrado, y ao quadrado menos 1 dy. Agora eu vou dividir tudo por y. Então, eu vou ficar com xy ao quadrado dx mais x ao quadrado y menos 1 sobre y dy igual a zero. E agora eu preciso que a derivada disso aqui em relação a x, em relação a y, seja igual à derivada dessa coisa aqui em relação a x. Então, derivada em relação a y de xy ao quadrado é igual a 2xy. E a derivada disso aqui em relação a x é disso aqui, né? É igual a 2xy. Aê! Agora está certo. Depois de toda essa trabalheira. Ok, então agora eu posso. Isso aqui não foi só para transformar a equação numa equação exata. Agora eu tenho que resolver a equação, né? Então a equação agora é xy ao quadrado dx mais x ao quadrado y menos 1 sobre y dy igual a zero. Então esse cara aqui é dφ dx. E esse cara aqui é dφ dy.
Beleza, então agora para resolver a equação, eu preciso achar o φ. Então, ou eu integro uma equação em relação a x, ou integro a outra em relação a y, tá? Tanto faz. Então, vou começar da primeira, vou integrar essa aqui em relação a x. Então, φ de xy é igual à integral disso em relação a x, que é x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, mais uma constante, que é uma constante em relação só a x, né? Então, é uma função que pode depender de y. E agora, eu calculo a derivada disso aqui para descobrir quem que é o h, comparando com o dφ dy. Então, dφ dy, por um lado, é x ao quadrado y, né, da derivada desse primeiro termo, mais h' de y. E por outro lado, eu sei que isso aqui tem que ser x e y menos 1 sobre y. Então, isso aqui se cancela, né? E o h' de y tem que ser menos 1 sobre y. H de y é igual à integral de menos 1 sobre y dy, mais constante, que é igual a menos ln de módulo de y mais constante. Tá? Então, φ de x, y é igual a x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, mais ln de módulo de y, mais constante. E a solução da equação é implicitamente essa coisa toda igual a zero. Então, x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, mais ln de módulo de y, mais constante, igual a zero. E essa expressão aqui define y implicitamente, pode deixar assim, tá? Então, observe que a parte de resolver a equação exata é só a partir daqui, né? Só esse finalzinho que é mais fácil. Antes eu fiquei batendo cabeça aqui para tentar achar o fator integrante que transforma a equação numa equação exata, tá? Esses fatores integrantes também não vou cobrar na prova, não. Mas precisa saber como resolver a equação exata. Primeiro, testar testar para ver como que as equações, se a equação é exata ou não, preciso saber isso, e depois, dado que a equação é exata, eu preciso saber como resolver. Tá claro? Então, eu me embolei um pouco aqui nessa primeira parte do exercício, né? Porque eu errei na hora de resolver essa DO aqui. Faz 50 contas difíceis, a hora que aparece a mais fácil, você erra. Faz parte. Mas se tiverem dúvidas, eu explico de novo, tá? Porque eu sei que ficou bagunçado. Então, a Angelina escreveu aqui, né, que o meu fator integrante deu 1 sobre y. E que ela falou que foi por chute, né? Então, aqui não foi exatamente um chute, né? Foi o que eu fiz, né? Eu olhei para essa equação aqui e, assim, o exercício, o enunciado do exercício já dizia que o fator integrante tinha um de certos tipos especiais. E o que tem que acontecer para o fator integrante ter um tipo especial, né? Então, se o fator integrante depende só de y, eu tenho que, no final, acabar com uma equação que depende só de y. Se o fator integrante depende só de x, eu tenho que acabar com uma equação que depende só de x. Se o fator integrante depende de x vezes y, eu preciso acabar com uma equação onde só aparece x vezes y. Então, foi meio que isso que guiou o meu chute, né? Então, aqui, se eu tentasse
uma função que dependesse só de x, fizesse esse cara aqui, dmi dy igual a zero, eu não ia acabar com uma equação que dependia só de x, eu ia acabar com uma equação que dependia de y também, aí e não adianta, né? Enquanto que se eu fizesse o contrário, se eu zerasse esse termo, o x aqui em cima ia cancelar, né? Aqui nesses dois termos, o x poderia ser cancelado, eu ficaria com uma equação só de y. Ah, beleza, era isso que eu queria, então deu certo, né? Aí, depois eu errei aqui, né, na hora de fazer o fator integrante, que tinha que ser 1 sobre y, senão não daria certo. E aí, depois sim, a gente precisa passar para a resolução da equação exata, que eu acho que era a sua dúvida, né, que na verdade é mais importante em relação à prova de segunda. Então, deixa eu só repetir o que a gente faz aqui nessas equações exatas, tá? Então, equações exatas são equações para as quais existem uma função φ de xy, de forma que essa primeira parte aqui é igual a dφ dx, o que multiplica o dx ou o que não multiplica nada, e o que multiplica o dy ou o dy dx, dependendo da forma como você escreve, né? Essa parte aqui tem que ser dφ dy. Se essa coisa existir, essa EDO significa que φ de xy é igual a constante. Aqui eu já tinha colocado a constante no final, né? Então, isso aqui é igual que eu de deixar constante para pôr no final, né? Tanto faz. Então, isso aqui vai ser a solução da equação. Pode ser que eu consiga isolar o y, pode ser que eu não consiga isolar o y, vai depender do caso. Se não conseguir isolar o y, eu deixo em função, deixo implicitamente mesmo, tá? Não precisa isolar, pode deixar de forma implícita, o y definido de forma implícita. Como que eu testo, né, a existência dessa função φ? Tem que calcular as derivadas cruzadas. Se elas forem iguais, beleza, funciona. Se não forem iguais, quer dizer que a equação não é exata. Então, eu derivo esse aqui em relação a x, esse aqui em relação a y, tem que dar igual. Beleza. Deu igual, a equação é exata, como é que eu faço para resolver? Escolho uma dessas duas equações e integro em relação à variável em que aparece a derivada. Então, aqui eu escolhi a primeira equação, derivei em relação a x, fico com uma constante que depende de y. Aí eu uso a outra equação para determinar quem que é essa função h. Então, a derivada de um lado, dada por essa expressão aqui, né? Por essa expressão aqui, aparece aqui. Por outro lado, eu já sei quem que é a derivada, que é dada pela equação, que é isso aqui. Então, agora, algumas coisas vão simplificar. Eu tenho uma EDO para o H, resolvo, nem preciso colocar a constante aqui, porque a constante vai aparecer no final, não precisava de ter colocado a constante aqui. Então, resolvo a EDO para H, que é menos LN, né? Então, tem um erro aqui de novo. Nossa, eu tô lendo hoje. Menos LN igual a C. Isso, acho que tá certo, tá? E aí, a solução da EDO, de novo, uma vez que eu determinei quem que é a função φ, é φ de xy igual a constante, que vai me dar isso aqui. Tá claro, Angelina? Ok, então deixa eu voltar agora na dúvida do Bruno. O Bruno perguntou assim, professor, a integral, imagino que é DO, né, com Frobenius, que é aquele método por resolução em séries, pode deixar indicado a equação indicial, que são aquelas relações de recorrência para os coeficientes da série, ou preciso achar o padrão da série? Ó, não vou cobrar na prova que você acha o padrão da série, porque isso depende de vários fatores, você precisa enxergar. Eu sei que vocês não viram série de potência direito, né? Que vocês ainda vão ver isso, e para enxergar o padrão, às vezes você precisava de ter um pouco mais de familiaridade com essas coisas, então não vou cobrar enxergar o padrão, não, tá?
Até porque na hora da prova, às vezes você tá nervoso, então isso atrapalha, né? Então, é, pode deixar a relação de recorrência, tá? Não vou cobrar que ache o padrão, não. É, e a Angelina também perguntou: na prova posso deixar igual a constante mesmo? Pode, não precisa isolar o y, até porque na maioria dos casos a gente não consegue. Que é, por exemplo, esse caso aqui. Eu acho que aqui não dá. Não pensei muito sobre isso, mas só batendo o olho assim, eu acho que não dá para isolar o y aqui, não. Não sei. Pode ser que dê, mas eu acho que não. Tá? Deixa eu ver quantas horas. Tá, dá tempo ainda. É, a Ivy pediu para resolver a 2, lista 2, exercício 2E. Lista 2, exercício 2E. Deixa eu só achar o que que é, tá? Tem que abrir a lista aqui que não estava aberta, tinha que ter deixado aberta. Eu imagino que seja o 3E, né? Ou não? Peraí, confundi tudo aqui. Tá, é da lista 2, mas não é o exercício 2. Eu imagino que seja o 4E, né? E é y duas linhas, mais 6y linha, mais 10y, igual ao exponencial de menos 3x cosseno de x. Ok. Esse tipo de exercício aqui, a primeira coisa que a gente faz é resolver a EDO homogênea. Então, resolvemos primeiramente y duas linhas, mais 6y linha, mais 10y igual a zero. E essa aqui é aquele tipo de EDO que a gente transforma é, numa equação de segundo grau, né? Então, r ao quadrado mais 6r mais 10 é igual a zero. Então, para resolver essa equação de segundo grau, o delta é B2 menos 4AC, que é menos 4, né? É isso. E o R é mais ou menos, ops, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que é menos 3, mais ou menos, ops, deixa eu fazer mais devagar, mais ou menos 2i sobre 2. Então, R é 3 mais ou menos I. Ou seja, as soluções duas soluções, né, nesse formato exponencial vezes ou vezes cosseno e seno são exponencial de 3x cosseno de x, y2 é exponencial de 3x seno de x. Então, a solução da equação homogênea é C1 exponencial de 3x cosseno de x mais C2 exponencial de 3x seno de x. Menos 3. Menos 3. Obrigada. Então, isso é a solução da equação homogênea.
Tá claro até aqui? Obrigada, Bruno. Ok. Então, essa é a solução da homogênea. Agora, a gente tem que achar a solução particular, né? Então, agora, procuramos uma solução particular da equação igual a exponencial de menos 3x cosseno de x. Então, a solução particular que a gente procura, a ideia desse exercício é a gente usar aquele método dos coeficientes a determinar, tá? E nesse método, a gente procura uma equação, uma solução que seja parecida com essa aqui, que tenha mais ou menos o mesmo formato. Lembrando que quando aparece cosseno e seno, eu tenho que usar os dois termos, um termo em cosseno e um termo em seno, tá? Então, isso aqui vai ficar a solução particular seria, a princípio, a exponencial de menos 3x. Bom, deixa eu deixar essa exponencial em evidência. E aqui, a cosseno de x mais b seno de x. Ok? Só que essas funções aqui são soluções da equação homogênea. Por isso que a gente resolveu a homogênea primeiro. Tá vendo? Que é justamente o que aparece aqui na solução da homogênea. São funções desse tipo, né? Só que ali eu chamei as constantes C1 e C2. Então, para procurar uma solução particular, quando isso acontece, quando o formato da solução particular que a gente encontra para para chutar, né, no método dos coeficientes a determinar é uma solução da homogênea, a gente multiplica tudo por x, tá? Se multiplicar por x e ainda continuar dando uma solução da equação homogênea, eu multiplico por x ao quadrado. E se forem EDOs de grau maior, que a gente não está trabalhando muito, mas a princípio eu poderia generalizar isso para equações de ordem 3, 4, eu iria multiplicando por polinômios de grau mais alto se precisasse, tá? Mas aqui multiplicar por x ou x ao quadrado é o suficiente, tá? Beleza. Então agora eu preciso encontrar os coeficientes a e b para que essa coisa seja solução da equação homogênea, da equação não homogênea, né? Então, eu vou calcular as derivadas, essa coisa que eu vou ter que usar a regra da cadeia do produto aqui para esse produto triplo, calcular a derivada segunda e jogar toda essa coisa dentro da equação, tá? Onde foi a dúvida exatamente? Porque eu tô com preguiça de fazer essa conta. Se foi na conta, a gente faz a conta, tá? Ok, vamos continuar. Tá bom, então YP' é derivada do primeiro vezes o resto, mais derivada do segundo vezes o resto, mais. Vai prestando atenção aí, gente, que com certeza eu vou errar esse trem, tá? Agora, os primeiros vezes a derivada do último.
YP duas linhas vai dar menos 3 exponencial de menos 3x mais exponencial de menos 3x, derivada do segundo, menos a cosseno de x. Ops, seno. Mais b cosseno. Mais, nossa senhora, agora eu tenho que derivar esse treco aqui de novo. Então, vai ficar 9 exponencial de menos 3x menos 3 exponencial de menos 3x, derivada do x, mais menos 3 exponencial de menos 3x, x agora derivada do terceiro, que é menos a cosseno de x mais b, menos a menos seno, b cosseno de x, senhor. E agora a derivada do último termo, que vai dar mais três termos, né? A derivada do primeiro, mais primeiro vezes a derivada do segundo, e por último, derivada, os dois primeiros mantidos, derivada do último, menos a cosseno de x, menos b seno de x. E agora a gente tem que pegar yp, yp' yp duas linhas, todos esses termos aqui, e jogar nessa EDO. Então, vamos lá. Y duas linhas, então é YP duas linhas, mais 6YP linha, mais YP igual a 3, exponencial de menos 3x cosseno de x. Então, agora a gente vai ter que escrever todos esses termos aqui. Vou colocar em evidência o que. Vamos colocar em evidência o que tem o cosseno. E aí depois a gente coloca em evidência o que tem o seno. Então, vai ser A vezes esse cara aqui, AX vezes esse cara aqui. Peraí, eu acho que eu já tô confundindo aqui, é aqui embaixo, né? A vezes esse cara aqui, mais B vezes esse cara aqui, mais AX esse cara aqui, A esse cara aqui, menos AX esse cara aqui, não, peraí, BX esse cara aqui,
Nossa, gente, eu vou fazer, com certeza vou errar isso. Esse tablet não é muito bom para isso, porque não dá para ver o que direito o que tá escrito, mas vamos lá. Se eu errar aí, vocês me corrigem. Menos 3x. Então, é menos 3xb, menos 3xb, menos a vezes esse cara aqui, mais a. E por último, menos b x exponencial de menos 3x. Na verdade, a exponencial podia ter colocado em evidência também, né? Mas tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando. Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Mais seno de x. Vou colocar a exponencial em evidência também, já facilita. B, menos 3b. Menos 3b. Menos a. Mais 9xb. Mais 9xb. Menos 3b. Menos 3x. A mais 3x dá? Menos a. Mais 3xa menos bx. Se eu não tiver errado nada, a chance disso acontecer é zero. Então, com certeza eu errei alguma coisa aí, mas depois a gente vê. Mais 6, yp. Então, de novo, eu vou colocar em evidência o cosseno exponencial. Devia ter colocado a exponencial em evidência que teria facilitado a vida. A exponencial é a menos 3ax mais bx. Então, é a menos 3ax mais bx. E o seno é b menos 3b menos ax. Menos ax. E por último, 10 cosseno exponencial de menos 3x. Deixa eu escrever aqui. 10a exponencial de menos 3x. Cosseno de x mais 10b exponencial de menos 3x seno de x. Isso tudo tem que ser igual ao lado de lá da equação, mas não vou escrever por enquanto, porque vai só adicionar ruído aqui, tá? Eu tenho que simplificar essa coisa aqui primeiro. Se Deus quiser, vai simplificar. Então, vamos lá. Então, vamos simplificar, vamos colocar em evidência tudo que der aqui, tá? Então, primeiro vai dar exponencial de menos 3x cosseno de x, que é essa primeira parte aqui, tá?
Então, eu vou ficar com esse 3A junta com esse aqui, então vai dar menos 6A. Tá faltando um A ou B, né? Deixa eu buscar ele lá. Ah, aqui é A. Então, vai dar menos 6A, menos 6A, mais B, mais 9XA, menos 3XB. Se eu não tiver feito nada errado. Não, peraí que tem mais aqui embaixo, né? Tem esse menos A, então é menos 7A, mais 3AX, então vai ficar 12AX. E aqui menos BX, então vai ficar menos 4BX. Nossa, a chance de eu ter acertado isso aqui é mínima. Ok. Agora o seno vai ficar menos 3B, menos 3B, menos 6B. Tá estranho. Menos 2A, mais 12XA, mais 6XA. Bem, menos 6B, menos 2A, mais 8B, X, mais 6XA. Isso é a derivada primeira. Agora, esses termos de derivada segunda. Seis a menos 18AX mais 6BX. Agora, o termo em seno, né? 6B menos 18BX menos 6AX. E por último, cosseno de X é 10A mais exponencial de menos 3x seno de X é 10B. Agora eu vou juntar tudo que tem o cosseno e tudo que tem o seno. Então, vai ficar menos 7A mais B
Quantas horas? E onde que eu tô? Aqui, mais B, mais 12xa menos 4xb, mais 6b, menos 18bx, menos 6xa. E eu acho que eu errei alguma coisa. Mais 10a. Porque essas coisas deveriam se cancelar, se simplificar, mas não tá com cara de que vai simplificar. Exponencial de menos 3x. Seno de x. Então, vamos ver o seno. Menos 6b. Menos 2a. Mais 8xa. Não, mais 8xb. Mais 6xa. Mais 6b menos 18xb menos 6xa. Ah, aqui tá errado. Aqui tinha que ter um x, né? Que é yp. Então, aqui é 10xa mais 10xb. Então, vamos simplificar tudo que pode simplificar aqui, né? Eu acho que eu errei alguma coisa nessa parte do cosseno. Vamos ver aqui a parte do seno. A parte do seno, esse cara vai cancelar com esse cara cancela com esse, e esses três aqui cancelam, ficando com menos 2a, se eu não tiver errado. E aqui era para ter alguma coisa que cancelasse os x, tá? E não tá dando certo. Então, eu errei em algum lugar. Eu vou refazer essa conta aqui, e mandar para vocês depois. É com certeza um erro de conta aqui, tá? Tem que estar certo desse jeito. Pode ser que tenha um erro de conta aqui no seno também, mas pelo menos a princípio parece estar certo, tá mais certo. Então, eu errei alguma coisa aqui, porque esses termos aqui, ó, tinham que cancelar e não estão cancelando. Então, tem alguma coisa errada. Já estava com cara de que tá errado, porque esse trem tinha que ser um pouco mais simétrico em relação ao x e y e não tá simétrico, tá? Então, o que que eu deveria fazer no final das contas, depois dessa conta toda? Eu sei que esse lado da equação tem que ser igual ao outro lado, que é menos 3x cosseno de x. Então, eu teria que montar um sistema com essa coisa aqui, chamar isso aqui de 1, igual a 1, que é esse coeficiente que aparece aqui, e essa coisa aqui, deixa eu chamar isso aqui de 2, teria que ser igual a zero, porque não aparece o seno. Isso aqui me daria um sistema linear para esses coeficientes A e B,
e aí eu conseguiria achar quem é o A, quem é o B e quem é a solução particular, tá? Só que tem um erro na minha conta e por isso não tá dando certo. Eu não posso ficar mais porque eu tenho que buscar minha filha na creche. Mas eu vou refazer esse exercício aqui e gravar e mando para vocês, tá? Mais tarde. Mas deu para entender a ideia, né? O problema é que esse exercício aqui é muito trabalhoso. Mas a ideia é sempre essa. Eu resolvo a equação homogênea primeiro, né? Que é o que a gente fez aqui. E monto a solução particular usando esse lado da equação. Só que depois que eu montar, eu tenho que verificar se essa coisa é solução da homogênea. Se for solução da homogênea, eu vou multiplicando por x até não ser. Nesse caso aqui, um x só resolve. Aí eu tenho que calcular todas as derivadas, jogar na equação para determinar quem são essas constantes aqui, o a e o b, tá? Então, provavelmente eu errei alguma coisa nas derivadas, mas o mais provável é que eu tenha errado alguma coisa na hora de fazer de passar, né, da derivada que eu fiz para a conta, porque aqui no tablet não consigo ver a conta inteira, então eu tenho que fazer no papel primeiro para eu ver a conta toda. E a solução final vai ser a soma da homogênea com a particular, né? É isso mesmo. Então, eu vou ter a solução particular, que vai ser uma certa constante A, x exponencial de menos 3x cosseno, uma certa constante B, que é o que a gente tinha que ter achado aqui, e por causa desse erro que eu cometi aqui, não deu para achar. Então, B, x exponencial de menos 3x seno de x, mais a solução da homogênea que a gente tinha visto antes, né, que depende das constantes C1 e C2. Depois eu vou dar uma revisada nessas contas aqui para ver se eu acho onde que eu errei e ou faço de novo, né? Ou conto para vocês onde é que está errado para vocês conseguirem terminar a conta, tá? Provavelmente eu vou colocar o PDF dessas contas aqui lá no Moodle. E provavelmente vocês olhando aqui, vocês vão conseguir achar onde que eu errei. Mas eu errei em algum lugar, era para dar certo, tá bom? Bom, eu não vou falar para vocês fazerem mais perguntas, porque eu preciso correr para buscar a minha filha. Mas qualquer coisa me mandem e-mail ou mensagem lá no WhatsApp que se der tempo a gente resolve, beleza? Então, assim que o Zoom processar, eu voltar mais tarde, eu coloco o vídeo lá no Moodle para vocês. Gente, obrigada pela participação. Bom final de semana, bons estudos e até segunda.